Se você curte fazer hambúrguer em casa, mas sempre termina com a cozinha cheirando a fritura, bancada engordurada e pão ficando frio enquanto a carne ainda está no ponto, um grill com estufa muda completamente o jogo. A proposta aqui é bem direta: grelhar e selar na parte de baixo, aquecer pão e derreter queijo na parte de cima e, no fim, montar tudo quente ao mesmo tempo, com menos sujeira e mais controle. Hoje a gente vai analisar esse grill 2 em 1 com estufa, com placas antiaderentes, design inclinado e bandeja coletora de gordura, para entender se ele realmente entrega praticidade, rendimento e um resultado saboroso para o dia a dia. O link do produto está na descrição, então já aproveita para conferir todos os detalhes. Fique até o final porque, no bônus, eu vou te passar um método para selar hambúrguer sem ressecar, um jeito eficiente de usar a estufa para pão e queijo sem encharcar. E um cuidado simples que ajuda o antiaderente a durar mais tempo mantendo o desempenho. Agora sim, vamos aos 5 pontos positivos desse grill. 2 em 1 com estufa de verdade para aquecer pão e derreter queijo enquanto a grelha trabalha embaixo. O diferencial mais forte aqui é a estufa superior pensada para aquecer pães e ajudar a derreter queijos enquanto você grelha o hambúrguer na base. E isso resolve um problema real de quem monta lanche em casa: sincronizar tudo para servir quente. No uso prático, você consegue deixar o pão macio e aquecido, preparar o queijo no ponto certo e ainda manter a montagem mais rápida, sem precisar usar forno, frigideira e micro-ondas ao mesmo tempo. Esse conceito de preparar o lanche completo na mesma estação é o que faz o produto ser mais do que um grill comum, porque ele entrega ritmo e organização na cozinha, especialmente quando você está fazendo mais de um sanduíche e não quer que a primeira unidade fique fria antes da última ficar pronta. Placas com revestimento antiaderente e formato inclinado que ajuda a não acumular gordura durante o preparo. As placas antiaderentes já são um ponto importante por si só. Mas aqui existe um detalhe, que melhora o uso. O design inclinado, pensado para direcionar a gordura para fora da área de cocção, reduzindo acúmulo e deixando o preparo menos encharcado. Na prática, isso contribui para um hambúrguer mais bem selado, com menos contato permanente com gordura solta, além de facilitar bastante na hora da limpeza, porque a gordura tende a escorrer em vez de ficar espalhada pela placa. Para quem gosta de grelhar também frango, linguiça, legumes ou sanduíches, esse conjunto de antiaderente com inclinação ajuda a manter o sabor mais limpo e a cozinha com menos respingos, principalmente quando você usa o produto com frequência. Bandeja coletora de gordura que reduz sujeira e simplifica a limpeza sem você virar refém de esfregão. A presença de bandeja coletora acompanha bem a proposta do design inclinado, porque ela funciona como o ponto de coleta da gordura que escorre durante o preparo. Isso é mais valioso do que parece, já que muito grill bom perde pontos quando a gordura não tem para onde ir e acaba transbordando, sujando bancada e, em casos mais chatos, entrando em partes de difícil acesso. No uso real, a bandeja facilita o descarte, reduz cheiro de gordura queimada e acelera o pós-preparo, o que aumenta a chance de você usar o grill mais vezes no dia a dia, em vez de deixar guardado por preguiça de limpar. Capacidade para até 4 hambúrgueres. Boa para a família e para quem quer produzir em lote sem ficar revezando. Para um produto compacto, a capacidade anunciada para até 4 hambúrgueres na grelha é um ponto forte, porque ela define o ritmo do preparo. Em vez de fazer um hambúrguer por vez e passar metade do tempo esperando, você consegue produzir em lote, servir mais pessoas e manter consistência de ponto entre as unidades, principalmente quando você já pegou o jeito de posicionar os discos na área mais uniforme da placa. Isso também ajuda em outras receitas. Legumes fatiados, filés menores e sanduíches prensados podem ser preparados de forma mais eficiente. E esse ganho de produtividade é um dos motivos pelos quais um grill compacto ainda assim pode valer muito a pena para a rotina corrida.
Potência adequada para aquecer rápido com consumo previsível, mas com variação por tensão que vale entender antes de comprar. Um ponto técnico importante é a potência, que aparece como 1000 e 200 watts em algumas versões, e como 1000 watts em outras, dependendo da tensão. E isso impacta o tempo de aquecimento e a sensação de força do grill. Na prática, versões mais potentes tendem a aquecer e recuperar temperatura mais rápido depois que você coloca o alimento frio na placa, o que ajuda na selagem e no ritmo do preparo. Ao mesmo tempo, o consumo informado em algumas lojas fica na faixa de 1,2 kWh, o que ajuda a estimar custo de uso conforme o tempo ligado. O mais importante aqui é: potência e tensão caminham juntas. Então, entender qual versão você está comprando evita surpresa e faz você ajustar expectativas de desempenho e de consumo de forma consciente. Depois de olhar com calma para esses pontos positivos, dá para perceber que a proposta do grill 2 em 1 é muito mais sobre fluxo de preparo do que só grelhar carne. Ele tenta resolver o conjunto da obra: grelha trabalhando, gordura sendo direcionada para a bandeja e a estufa deixando pão e queijo prontos no tempo certo, com um tamanho que não domina a bancada. Para facilitar a sua decisão, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo, onde você pode conferir o preço atualizado e comprar com mais segurança. E agora vem a parte que realmente evita arrependimento: entender os pontos negativos com o mesmo cuidado, porque eles determinam se esse grill combina com sua cozinha, seu tipo de receita e sua expectativa de acabamento. Não é bivolt e a potência pode mudar entre versões, então escolher a tensão correta é parte essencial da compra consciente. Esse é um ponto que derruba muita compra por descuido. Ele não é bivolt, e algumas páginas deixam isso bem claro. Então você precisa escolher a versão compatível com a sua tomada. Além disso, a potência informada pode variar conforme a tensão, aparecendo como 1000 watts na versão de 200 e 20 volts em algumas fichas, e como 1000 e 200 watts em outras versões, o que muda a percepção de aquecimento e de recuperação de temperatura durante o preparo. No uso real, isso não significa que uma versão seja ruim, mas significa que a escolha errada pode causar frustração, seja por não ligar, seja por esperar um aquecimento mais agressivo e receber algo mais moderado. Estufa é excelente para pão e queijo, mas exige atenção ao vapor para evitar umidade excessiva em alguns tipos de pão. A estufa superior é o charme do produto, só que ela também tem comportamento próprio. Dependendo do pão e do que você coloca junto, o vapor pode amolecer demais a superfície e deixar o pão mais úmido do que algumas pessoas gostam. Na prática, isso aparece quando você tenta aquecer pão muito fechado ou colocar ingredientes que soltam muita umidade, porque o ambiente da estufa aquece e retém calor, mas não foi feito para tostar crocante como um forno. A solução existe e é simples, mas o ponto negativo real é que você precisa aprender o jeito certo de usar a estufa conforme o tipo de pão e o ponto de queijo que você quer. Placas antiaderentes ajudam muito, mas limitam o uso de utensílios e pedem cuidado para manter performance por mais tempo. O antiaderente facilita o preparo e a limpeza, só que ele exige comportamento adequado. Utensílios metálicos e abrasivos podem desgastar o revestimento, e isso afeta tanto a aparência quanto a capacidade de não grudar. No uso real, esse tipo de desgaste não acontece do dia para a noite, mas ele aparece com o tempo se você usar espátulas inadequadas ou esfregar com força desnecessária. O ponto negativo aqui não é o antiaderente em si, e sim a exigência de cuidado para preservar o principal benefício do produto, que é justamente preparar sem grudar e limpar rápido. Formato compacto e dimensões contidas ajudam a guardar, mas também determinam o limite de peças maiores e receitas mais altas. As dimensões divulgadas por alguns varejistas ficam na casa de 20 e 8 centímetros de profundidade
20 e 4 centímetros de largura e 14 centímetros de altura, o que reforça que ele é compacto e fácil de encaixar na cozinha. Só que essa compactação também define limites. Peças muito grandes, sanduíches muito altos ou porções maiores podem exigir preparo em etapas, e isso impacta quem gosta de grelhar cortes grandes ou montar lanches altos demais. Para essa proposta de hambúrguer e sanduíche, ele funciona muito bem. Mas se a sua expectativa é usar como uma chapa grande de lanchonete, o tamanho vai lembrar que ele é um grill de bancada doméstico. Controle de preparo depende mais de técnica e tempo do que de ajustes finos. Então, o ponto perfeito vem com uso e rotina. Como a proposta é ser simples e prática, o controle de resultado costuma depender mais de pré-aquecimento, espessura do hambúrguer, quantidade de alimento por vez e tempo de contato do que de ajustes finos de temperatura. No uso real, isso significa que você vai acertar rapidamente o ponto quando cria rotina, mas pode errar nas primeiras vezes se colocar carne gelada demais, encher além do ideal ou não respeitar tempo de aquecimento antes de começar. É um ponto negativo no sentido de que o produto não pensa por você, mas, ao mesmo tempo, é um convite para dominar uma técnica que, depois de aprendida, deixa seus resultados muito mais consistentes. E se a proposta desse grill faz sentido para você, o que costuma separar uma experiência apenas boa de uma experiência excelente é a forma de usar no dia a dia, especialmente para aproveitar a estufa sem umidade excessiva, selar bem o hambúrguer e manter o antiaderente eficiente por bastante tempo, tudo sem complicar sua rotina. Bônus com método de preparo e cuidados práticos que melhoram o ponto do hambúrguer e a eficiência da estufa sem sujeira extra. Para selar hambúrguer sem ressecar, o segredo é pré-aquecer bem o grill até a placa estar realmente quente, colocar o disco e evitar ficar apertando toda hora, porque isso expulsa sucos e deixa o hambúrguer mais seco. Vire apenas quando a borda começar a mudar de cor e o lado de baixo estiver bem marcado. Para usar a estufa com pão e queijo sem encharcar, aqueça o pão primeiro por um tempo curto e só depois coloque o queijo por cima. E se quiser um pão menos úmido, deixe uma pequena fresta ao posicionar o pão, evitando vedar totalmente o espaço e reduzindo acúmulo de vapor. E para preservar o antiaderente, espere a placa amornar. Passe um papel para remover excesso de gordura e finalize com um pano macio ou esponja suave, porque isso mantém a superfície lisa e ajuda o grill a continuar não grudando mesmo com uso frequente. No fim das contas, esse grill 2 em 1 com estufa faz muito sentido para quem quer montar lanche completo com menos bagunça, manter pão e queijo quentes no timing certo e ainda contar com placas antiaderentes e design inclinado com bandeja coletora para facilitar a rotina. Ele brilha quando você usa com frequência, acerta o pré-aquecimento e domina o uso da estufa, porque aí o resultado fica rápido, consistente e gostoso. Para facilitar, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo. Assim você não corre o risco de comprar de fontes duvidosas. E agora eu quero saber, você usaria mais para hambúrguer e sanduíche ou para grelhar frango, legumes e fazer refeições rápidas no dia a dia? Me conta nos comentários e não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma análise ou dica de produtos. A gente se vê no próximo vídeo.